Glória a Deus, aleluias. Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor, a paz de Cristo. Que prazer imenso mais uma vez estarmos aqui nessa transmissão, ao vivo, para que possamos juntamente louvar ao nosso Deus, cantar-lhe louvores e aprender da sua palavra, o qual é viva e eficaz e que fala aos nossos corações. Vamos neste momento fechar os nossos olhos e vamos orar ao nosso bom Deus, porque Ele é tremendo. Se estamos aqui é porque Ele tem nos ajudado. Se estamos aqui é pela fé que um dia vamos encontrar com Ele lá na glória. Glória a Jesus de Nazaré. Vamos orar. Deus, Tu és magnífico, Tu és grande, Tu és excelso, poderoso para com as nossas vidas. Nós somos homens falhos, pó, meu Deus. Mas Tu nos chamaste através do Teu Filho amado, Jesus de Nazaré. E nos deu o privilégio de sermos chamados também filhos por adoção. Deus querido, obrigado, meu Pai, pelo Teu infinito amor, pelo Teu sacrifício, ó Jesus de Nazaré, na cruz do Calvário. Obrigado, Espírito Santo, por nos acompanhar dia por dia, meu Pai, nesta caminhada, nessa peregrinação aqui na terra. Deus de Nazaré, ajuda-nos, por favor. Ajuda-nos, ó Jesus. Olha para cada um que está neste momento no seu lar, na sua casa. Deus querido, que Tu possa ser com eles, falando a seu coração, dando-lhes entendimento, Deus querido, por nossa vida, por o que está acontecendo dia por dia, até mesmo por essa transmissão, por não estar na Tua casa, meu Pai, juntamente com nossos irmãos. Mas Te louvamos, meu Pai, porque até aqui Tu nos tens ajudado. Tu tens sido sublime, meu Pai. Tu nos tens conservado com vida, meu Pai. E estamos aqui proclamando, meu Pai, que um dia, Deus querido, vamos a passar desta vida uma vida eterna. Deus querido, olha para cada lar agora. Aqueles que estão aflitos, meu Pai, preocupado, triste, meu Deus, que possa chegar a alegria no seu coração, meu Deus, que possa chegar a paz que Ele tanto necessita, o preenchimento do vazio da alma, meu Deus querido, ser com cada um agora no nome de Jesus de Nazaré. Dá paz a este coração, dá paz ao Rio Grande do Norte, dá paz ao nosso Brasil, dá paz a Israel. Dá paz, Deus querido, porque precisamos, meu Pai. Afasta este mal, abençoa nossas autoridades, abençoa cada família, cada irmão, Deus querido. Afasta, Deus querido, toda a corrupção. Ser conosco, meu Pai, nesta noite. Fala a cada coração. Usa o que vai ministrar a Tua palavra. Oh Jesus, ser conosco, meu Pai, no nome de Jesus. E que a nossa adoração, o nosso louvor, meu Pai, nesta noite, seja e vai de encontro a Ti. E que Tu recebas no nome de Jesus de Nazaré. Obrigado, meu Deus. Amém e amém. Vamos louvar ao nosso Senhor. Glória a Jesus. Vamos louvar o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Oh Jesus, nós pertencemos a Ti. Nunca mais sozinhos, nunca mais desanimados, porque nós temos um Deus. Aleluia, obrigada Senhor. Eis-me aqui, Senhor, buscando Tua verdade e amor. Eu vim neste lugar, Tua graça encontrar. Por Tua causa livre sou, a minha vida Te eu dou. Me coloco em Suas mãos e ergo minha voz, pois liberto sou. O Teu
maravilha te servir, Senhor. Que maravilha estarmos na tua presença. Nunca mais só. Nós temos um Deus, nós temos um Pai, Abba Pai, Paizinho. Jesus, aleluia. E os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas que permanece para sempre. Os que confiam no Senhor permanecem para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh Jesus. Deus, e em seu eterno amor não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados.
inimigos cairão. Eu creio. Ele é mais forte, Jesus é mais forte. Tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. Diga seus inimigos, diga. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte. Se tudo Ele pode, não há nome como o nome de Jesus. Jesus é grandioso. Se tudo Ele pode. Diga, confiando em nosso Deus, isso é eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, abalados não. Diga aí na sua casa, diga, confiando em nosso Deus, isso é eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados não. Aleluia. Confiando em nosso Deus, cante isso. Isso é, aleluia. Não seremos abalados não. Deus está no controle. Deus está no controle. Não seremos não abalados não. Mais uma vez diga. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, 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 não seremos abalados. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, que maravilha, nós não seremos abalados. Eu cumprimento a todos aqueles que nos estão dando a alegria, não é, da sua audiência, com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui neste culto de celebração de forma virtual, mas real, não é? Você está acompanhando, você está celebrando, você está cultuando a Deus. Damos graças a Deus por este momento de louvor tão abençoado. Não é porque estamos virtuais que não podemos estar muito alegres, e nós estamos alegres porque o Deus que nós servimos é o Deus de toda alegria. Meus amados, nós temos aqui alguns avisos para trazer para você que é a igreja, assim como eu, não é? Nós temos aqui na próxima terça-feira, às 19h30, o nosso culto da palavra, de forma presencial aqui no templo. Nós temos na próxima quinta-feira o culto da vitória, também presencial aqui no templo, 19h30, tá? Tanto na terça como na quinta, o culto inicia às 19h30, tá bom? E vai ser bênção para quem estiver aqui, tá certo? Se você conhece alguém que precisa de uma vitória na sua vida, convide para estar aqui na quinta-feira, participar da campanha da vitória, e vamos esperar grandes coisas de Deus. Meus amados, no próximo sábado, não é, haverá aqui uma consagração para as mulheres vitoriosas da nossa igreja DEVEC, tá bom? Das 8 horas da manhã até as 10 horas da manhã, as mulheres vitoriosas estarão aqui em consagração e vai ser bênção para elas. E à tarde, o departamento Entre Elas estará exibindo um filme aqui às 17h30, no próximo sábado, 5h30 da tarde. Um filme evangélico, o filme é 40 dias, o milagre da vida. Você que participa do Entre Elas está convidada, tá bom? No próximo domingo nós teremos aqui uma grande, espetacular festa. É uma das maiores festas da igreja, que é o batismo nas águas, tá? Então você que não é batizado ainda, a igreja está insistindo nesse convite porque é uma ordenança do Senhor Jesus. A palavra diz, aquele que crer
e for batizado, será salvo. Então você está sendo convidado, convocado pelo próprio Deus para, uma vez que você creu no Senhor Jesus, uma vez que você tem certeza da sua fé, o Espírito Santo já plantou algo sólido dentro de você, então você precisa dar este passo, que é o batismo nas águas, e acontecerá no próximo domingo, tá bom? E vai ser bênção aqui. Você pode fazer a sua inscrição pelo Departamento de Novos Convertidos, né? O DINC da nossa igreja, que está aí muito atuante, está desejoso de prestar este serviço a você, tá bom? Então não se esqueça, você que ainda não fez a sua inscrição, você que pode ser batizado, inscreva-se e seja batizado aqui no próximo domingo, em nome de Jesus, tá bom? Os motivos de oração que a nossa igreja tem realizado aqui no mês de maio, não é? São por você e pela sua família, pelo nosso país e pelos projetos da ADVEC. Continue orando, continue perseverando em oração. O versículo do mês é aquele que o pastor Silas Malafaia nos trouxe para este mês de maio, é o que se encontra em Gênesis 1:27, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, tá bom? Repita isso continuamente e ensine aos seus filhos também. A leitura bíblica que estamos fazendo no mês de maio é do livro do Gênesis, tá bom? E vamos cumprir tudo aquilo que foi prescrito pelo nosso pastor, porque será bênção para a nossa vida e edificação para a igreja, em nome de Jesus. Amém. A paz de Cristo para a igreja, a paz de Cristo para você que está recebendo essa transmissão, aonde você estiver. É um horário muito importante, um momento tão importante como a palavra, como os louvores, um momento espiritual também. Fazendo uso de um livro do profeta Ageu, duas coisas eu observei no capítulo 1, versículo 8. Duas coisas se agrada quando a gente aplica o nosso coração na obra de Deus. Ele se agrada e ele é glorificado. Duas coisas. Ele se agrada quando nós fazemos isso e ele é glorificado também. Esse texto ele relata um episódio que o povo de Deus, ao retornar do cativeiro, eles tiveram uma oportunidade ali para lançar as colunas e reedificar o templo. E eles diziam que o tempo não era aquele, o tempo não era propício para eles reedificar a casa do Senhor. Então Deus levanta esse profeta para dizer, para falar ao povo de uma maneira exortativa e dizer que o tempo é esse sim. E que eles deveriam dar prioridade, não às suas casas estucadas, conforme eles lançaram, conforme eles melhoraram as suas casas. E a casa do Senhor deixou de ser edificada e se encontrava deserta. Então, Deus levantando esse profeta disse que é por isso que as coisas estão acontecendo com o povo. O que está acontecendo, pastor? O povo está plantando muito, está colhendo pouco. O povo está se alimentando muito e não está se fartando. Está bebendo bastante, mas não está se saciando. E todo o vestimenta que eles usam é como se estivessem no frio ainda. E todos os recursos que eles colocavam sobre o seu poder, eles se esgotavam, não é? Eles saíam, escapavam pelas suas mãos. Então, Deus ele usa esse profeta para dizer que a prioridade não é primeiro nós aplicarmos os nossos corações nas nossas prioridades. Não, existe uma prioridade que é o reino de Deus. Tá? A igreja sabe dos nossos projetos, os projetos, como o pastor Silas bem disse, que ele é o responsável maior, mas todos nós temos uma parcela de responsabilidade. Então, você continue ofertando na casa do Senhor, você continue devolvendo aquilo que pertence a Deus, porque a demanda é grande e os recursos Deus confia em nós, que cada um de nós cumprimos, que cada um de nós possa cumprir com aquilo que é o nosso dever, de ofertar e de devolver o dízimo na casa do Senhor. Que vocês possam fazer isso de forma liberal, como essa igreja é uma igreja madura espiritualmente, entende perfeitamente esse ato. É um momento de
voluntário, um momento de amor, de liberalidade. E eu creio, eu tenho passado, eu tenho visto aquilo que Deus tem feito, não só na minha vida, mas na vida de muitos membros desta igreja. Continue aplicando o seu coração na obra do Senhor, porque Deus é fiel em cumprir com a sua promessa. Que Deus te abençoe, que você vai estar vendo aí aonde essa transmissão está chegando. Você tem as diversas formas aí de aplicar o seu coração, seja através de uma transferência bancária, seja através da modalidade de Pix, transferência. Fique à vontade, tá? E que Deus te abençoe rica e poderosamente no nome de Jesus Cristo. Amém. E lembrando também aos irmãos que nós estamos numa campanha, uma semente de fé, que foi lançada na última ceia, nessa ceia de maio, e que nós temos até o dia 23 de maio para honrar com o nosso compromisso. Só para relembrar os irmãos, nós podemos ofertar no cartão, dividir em 3 vezes, para que nós possamos sentir uma maior facilidade e contribuir com a quantidade assim que Deus permitir. Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus Cristo. Levanto mis manos, aunque não tenha fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenha 1000 problemas. Quando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, levanto mis manos, Jesús, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Amém, glória a Deus. Você que está em casa, que você já contribuiu certamente,
Ore comigo para que o Senhor Jesus possa suprir todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Senhor, nós glorificamos o Teu nome, Te agradecemos por todos os Teus feitos. Nós Te agradecemos por tudo, ó Pai, porque o pão não nos tem nos faltado. Tu tens suprido, ó Deus, as nossas demandas em todas as áreas da nossa vida. Que o Senhor continue nos abençoando, Senhor. Que o Senhor continue nos guardando o seu povo, livrando de todo mal e abençoando de forma sobrenatural, poderosamente, a vida de cada ofertante e cada dizimista na casa do Senhor. Amém. Glórias a Deus. Amém, amém, graças a Deus por tudo que já temos visto, temos feito aqui neste lugar, nesta noite abençoada deste dia 9 de maio de 2021. Meus queridos, meus amados irmãos, pedi ao Senhor que me desse uma palavra, que me inspirasse numa palavra, que edificasse a tua vida hoje. E hoje, dia 9 de maio de 2021, o mundo, boa parte dele, comemora uma data muito linda, muito especial, o Dia das Mães. E aqui vai o meu cumprimento a todas as mulheres que são mães, aquelas que são mães de sangue, que geraram filhos, que carregaram nos seus úteros, os geraram e os amaram e os criaram e educaram. Aquelas mães do coração que não geraram, mas que fazem um papel idêntico. E aquelas futuras mães também, aquelas que estão gestantes ou já estão em planejamento, né? É um belo planejamento, belíssimo, né? Então que você receba o nosso cumprimento nesta noite, que você se sinta cumprimentada, abraçada e homenageada, em nome de Jesus. Meus amados, eu lembro sempre, e nessas ocasiões, de uma passagem que se encontra lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 49 e no versículo 15. O Senhor Deus estava dando uma palavra de ânimo e fazendo promessas a Israel. Mas Israel, devido às agruras, devido aos percalços, devido às lutas, às batalhas e às crises, tinha dificuldade em receber esta palavra, em receber essa promessa. E aí o profeta Isaías, usado pelo Espírito Santo, Deus, o próprio Deus, vai falar de uma forma muito eloquente. E ele vai dizer, lá em Isaías 49, versículo 15, diz o seguinte: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia me não esquecerei de ti. De uma forma super didática, o Senhor Deus está dizendo aqui que ele não esqueceria de Israel. E para isso ele se utilizou de um exemplo magno, que é o fato de uma mãe se esquecer do seu filho. É como se fosse assim um ápice do comparativo, o superlativo comparativo, para você ver como Deus dá realmente importância a esse amor de uma mãe pelo seu filho, ou pela sua filha, ou pelos seus filhos. O Dia das Mães para alguns pode não significar nada mais do que uma data com pretextos comerciais. Outros podem até dizer que é uma data para mascarar a indiferença. Eu não penso assim, e acredito que você também não pense assim. Respeito quem pensa, somos um país livre, mas eu não penso assim. Eu penso que o Dia das Mães é sim uma data é um dia de homenagem e de reconhecimento, e que aqueles que o fazem com justiça e com amor. A natureza materna é algo especialíssimo. A natureza materna, ela gera características tão comuns, mesmo em mulheres tão diferentes. Você vê padrões de mulheres tão diferentes. Mulher perfil A, mulher perfil B, mulher perfil C, mulher perfil D. Mas quando a maternidade entra na história, aí você vê essas mulheres desenvolvendo comportamentos tão comuns, porque existe uma natureza materna que as iguala, que parece buscar ali um denominador comum. E isso é Deus quem faz, isso está na criação de Deus. As referências maternas são profundas em cada ser humano, até aqueles mais durões,
até aqueles mais carnes de pescoço, até aqueles violentos, eles reconhecem isso, de que as marcas da maternidade neles são importantes. Ser mãe não é só ser gestora dos filhos, porque se fosse assim uma babá ou um orfanato, poderia se comparar a uma mãe, não se compara. Porque não é só educar, não é só limpar, não é só criar, não é só proteger, vai mais, vai além. É uma questão de doação de vida, é uma questão de afetos entranháveis, é bondade pura. É a bondade de Deus na nossa vida. A mãe é um presente de Deus para nós. Mas também ser mãe é um presente de Deus para a mulher. Você sabia disso? No que pese alguns mínimos pensamentos contrários, normalmente, em condições normais, a maternidade ela consegue extrair da mulher o melhor dela, fazendo-a conhecer conteúdos de si mesma que ela mesma desconhecia. Eu conheço mulheres que dizem: eu era uma antes de ser mãe e tornei-me outra depois que fui mãe. Muitas mulheres se redescobriram com a maternidade. Muitas entraram em outra dimensão da vida. Muitas descobriram dentro delas sensibilidades, maturidades, afetos, significados, amores e por aí vai. Quando eu penso em maternidade, pastor André Galvão, eu me lembro imediatamente da minha mãe. Minha mãe é uma santa. É um amor perfeito. É um presente de Deus para mim e para as minhas irmãs. Mas eu também me lembro da minha esposa, mãe dos meus filhos. Os meus filhos também foram magnificamente presenteados por Deus. Eu também observo as mães, porque nós observamos, nós fazemos leituras sociais. Eu também observo as mães que estão próximas e que fizeram e que fazem um extraordinário trabalho. Você, certamente, quando fala em mãe, você lembra logo da sua, certamente, ou da sua esposa. E daquelas pessoas que você conhece ao seu derredor, que fazem um trabalho magnífico de doação. Para isso pagam um preço muito alto, mas estão ali, cumprindo aquilo que é um perfil de Deus para as suas vidas. Eu pergunto, o trabalho de uma mãe termina nesta terra? Não. Ele só termina quando a mãe morre. Só a morte põe fim ao trabalho de uma mãe aqui nesta terra. E isto é muito glorioso. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos algumas mães, nós vemos várias mães, não é? Só como exemplo aqui nós poderíamos citar Ana, a mãe do profeta Samuel. Podemos citar Sara, a matriarca do povo judeu. Poderíamos citar Joquebede, a mãe de Moisés. Poderíamos citar Batseba, a mãe do rei Salomão. Poderíamos citar Eunice, a mãe de Timóteo. Claro, não poderíamos deixar de citar Eva, a mãe de todos os viventes, né? Mas hoje, nesta noite, eu gostaria de trazer-vos com muito carinho uma mensagem de uma mulher que foi escolhida por Deus para experimentar a mais especialíssima de todas as maternidades, que foi Maria de Nazaré, mãe do nosso Salvador. Esta é uma pregação que talvez você não vai encontrar com muita frequência nos púlpitos evangélicos, mas ela precisa acontecer por uma questão de justiça e por uma questão de entendimento também. O Wiersbe, ele vai dizer algo bem interessante. Ele vai dizer assim: infelizmente, em se tratando de Maria, a tendência das pessoas é seguir por um dos seguintes extremos. Um extremo é, ou vão exaltar Maria ao nível de Jesus, ou até acima do nível de Jesus, o que é um extremo, ou vão, no outro extremo, ignorá-la e não vão lhe dar a importância que ela merece. Eu aprendi com os meus mestres, sábios mestres: evite os extremos, busque o meio termo quando for possível. E qual é esse meio termo? A Bíblia Sagrada. É claro que aqui, vocês vão ver, nós não vamos esgotar este assunto, mas a palavra que o Senhor pôs em meu coração hoje, ela tem destino certo, ela é uma palavra de orientação, uma palavra de vida. Nós vamos celebrar a Deus aqui neste culto hoje, mas nós vamos celebrar a Deus com entendimento e com profundidade acerca do que vamos ministrar aqui.
Quando nós vamos para a Bíblia, quando falamos de Maria de Nazaré, normalmente nós nos lembramos do que está escrito no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 1. Lucas capítulo 1, a partir do verso 26, que diz o seguinte: E no 6º mês foi o anjo Gabriel, no 6º mês da gestação de Isabel, né? Mãe de João Batista. Quando Isabel engravidou, no 6º mês de gravidez de Isabel, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que eu não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada de estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria, verso 38, eu gostaria que você gravasse isso aqui: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Meus amados, a Galileia era uma região mais ao norte de Israel, né? Nós temos no mapa de Israel a Judéia mais ao sul e a Galileia mais ao norte, tendo Samaria no centro, tá? A região da Galileia era uma região mais pobre, menos favorecida. Era uma região que era de fronteira com outros povos pagãos e recebia influência desses povos. Falar sobre a Galileia era uma tarde inteira, só para falar sobre o contexto sociopolítico, geográfico da Galileia. Mas era uma região pobre, mais pobre do país. E Nazaré, dentro da Galileia, não era a maior cidade era Cafarnaum. Mas Nazaré era só uma vila sem expressão. E nesta vila, sem expressão, de uma região, da região mais pobre do país, havia uma menina, uma mulher, que naquela época eram menosprezadas pelo fato de serem mulheres. Havia uma mulher, uma adolescente ainda, que havia sido desposada, ou seja, estava noiva, para usarmos uma linguagem nossa, dos nossos dias, mas que talvez, falando assim, você não entenda o que estava acontecendo. Ela estava comprometida contratualmente com um homem. Normalmente não eram as noivas que escolhiam os seus noivos, era a família quem escolhia os noivos para as suas filhas. E Maria estava contratualmente ligada por um vínculo muito forte, de compromisso com um homem chamado José. Tudo estava arranjado, eles ainda não haviam morado juntos, mas eles já poderiam ser considerados casados. Eles ainda não coabitaram, não moraram juntos ainda, mas já eram tidos como casados. Ela estava desposada. E agora eu te pergunto, alguém aqui, quando nós lemos esse texto, principalmente no Natal é muito lido isso, nós nem estamos em dezembro, estamos em maio. Nós lemos esse texto e temos assim, queremos ter uma visão romanceada. Que coisa linda, que magnífico, que flores, que afetos, que amores. Que coisa mais pura, que coisa mais gloriosa e maravilhosa. Que cheiro suave, que tranquilidade, que almofadas. Ledo engano. Ledo engano. Você queria estar na situação de Maria? Eu digo a você, dificilmente você iria querer estar na situação dela. Naquele tempo, menina, você está grávida de Deus, sendo solteira. Solteira no sentido de que estava noiva. Uma adolescente comprometida com um homem, com um noivado, com um contrato importantíssimo naquele tempo, que dizia respeito à honra da família.
que tinha uma pena de descumprimento, que era uma pena capital, era uma pena de morte, morte por apedrejamento. Foi isso que foi entregue a ela, uma menina ainda. Quando eu tinha 16, 17, 15 anos, eu tinha uma visão muito pequena da vida. E eu já nasci num ambiente tecnológico. Rolavam aí quase os anos 90, nós já sabíamos muita coisa do mundo. Estamos falando aqui de uma menina morando numa região paupérrima, espezinhada pelas elites, numa vila inexpressiva, morando num casebre, que não entendia absolutamente nada do mundo, e de repente ela se vê com um abacaxi desse nas mãos. Como é que vão me enxergar? Como é que eu vou lidar com esta sublime e escandalosa gravidez? Ao que tudo indica pelo texto, ela contou ao seu noivo. Ela foi procurar José e disse a ele. Vocês já imaginaram, já pararam para pensar como deveria ser o caráter de José? Se você for lá para Mateus, capítulo 1, e Deus não escolhe as pessoas aleatoriamente, quando Deus traça seus planos, Ele traça planos gloriosos e maravilhosos, Deus sabe o que faz. Se fosse talvez um de nós, talvez um turrão, em pleno século 21, talvez a tivesse escorraçado, talvez a tivesse exposto, talvez a tivesse espancado, talvez tivesse processado a família, jogado o nome da família na lama, e teria tido o prazer de ser o primeiro a atirar-lhe a pedra. Mas José não era assim. E ele, no Mateus capítulo 1, a partir do verso 19, diz o seguinte: então José, o seu marido, como era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la em secreto. Tudo bem, ela me traiu. Ela foi porque na cabeça de José, ela havia sido infiel, claro. Você está grávida e está dizendo que está grávida de Deus. Em que ocasião do tempo e espaço seria plausível? Eu não conheço nenhuma ocasião em que isso seria plausível. Mas aqui, coisas grandes estavam em jogo. E José disse: olha, eu não quero infamá-la e eu vou deixá-la em secreto, porque eu não quero que ela morra apedrejada. Teve pena dela. E projetando ele isso, ele pensando em rejeitá-la, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e vocês lhe porão o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse uma profecia. José, meu filho. E daí Deus dá as explicações necessárias, porque as explicações eram necessárias a José. Porque estava fora de qualquer padrão, fora de qualquer referência, fora de qualquer parâmetro minimamente raciocinável para um ser humano. A tua cabeça explodiria com uma dessas, mas aí Deus vai tratar com ele e vai dizer: olha, sabe por que essas coisas estão acontecendo? Deixa eu te explicar. O anjo explicava da parte do Senhor. Este menino, ele será grande diante do Altíssimo. O Espírito de Deus sobre ele vai repousar, e ele vem para manifestar-se como luz para aqueles que estão prisioneiros, luz para os que estão em trevas. Ele vem como a expressão do sol nascente das alturas. O que está acontecendo aqui você não entende, porque ele vem como manifestação do próprio Emanuel, Deus conosco, amigo. E isso não se faz de maneira convencional. É algo muito maior do que você, é algo muito maior do que a tua lei, é algo muito maior do que o teu país, é algo muito maior do que este mundo, é algo muito maior do que o outro mundo, é algo muito maior do que os anjos, é algo muito maior do que tudo. E você não entende, meu amigo, mas não temas receber a esta menina como a tua esposa. E quando José acorda, ele acreditou, ele creu e ficou em paz, e ficou feliz. Milagre, milagre. Muitas vezes, meus amados, é só o que eu e você precisamos fazer, é crer, sem entender muitas vezes,
mas é crer. Mas eu não entendo. Calma, basta que você creia. Se você crer, as coisas vão se esclarecer. Talvez não hoje, mas no seu devido tempo. E aí Maria começa aí. Essa foi a primeira grande provação, mas vieram muitas outras, mais provações vieram. Primeiro, José a chama, temos que cumprir um recenseamento. Nós temos que ir de Nazaré para Belém, bem ali, a distância de Natal, aproximadamente quase a distância de João Pessoa. 8 meses e meio de gestação, um barrigão, desconforto, primeiro filho, no lombo de um jumento, por uma região árida, inóspita, a Palestina. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua vontade. Eu aceitei Jesus e piorou. Às vezes acontece isso. Mas você não foi no lombo do jumento até João Pessoa. Se for preciso, você vai, eu sei, porque Deus é na tua vida. Foi o que aconteceu com eles. E essa menina, era uma menina, ela não tinha 18 anos, provavelmente, muito provavelmente. Grávida do primeiro filho, nessas condições áridas, inóspitas, ameaçando serem mortos por bandidos, ameaçando serem mortos por um animal peçonhento, ameaçando serem mortos pelo calor ou pelo frio. Foram até Belém. Chegando lá em Belém, aproximadamente 130, 150 quilômetros de distância, no lombo do jumento, o menino nasce na palha e no coxo. Ela podia até dizer: não, eu sou a mãe do Salvador, eu preciso aqui de um hotel 5 estrelas. Não tinha lugar para eles. Eles tiveram que descer provavelmente a parte de baixo das residências. Provavelmente ele tinha parentes, provavelmente havia parentes em Belém, ele era da tribo de Davi, né? Provavelmente. E não foi em cavernas que eles tiveram, foi provavelmente nas grutas cavadas ou no patamar inferior das casas, onde os animais ficavam. E onde o bicho come no coxo, no mangiare, na manjedoura, na mangiare. Então ele nasce ali, é envolto em panos. E Maria tem Jesus ali. No 8º dia ele é circuncidado. E com 40 dias eles são obrigados a irem até Jerusalém, ao templo de Jerusalém, para oferecerem o menino primogênito. Levítico 12. Lá eles têm que oferecer um sacrifício de um caprino. Eles não têm dinheiro, muito pobres. A lei previa: se a tua mão não alcançar, então você pode ofertar 2 passarinhos, 2 aves. Eles eram muito pobres e eles ofertaram pelo menino 2 aves. Só Deus faz isso. Se você abrir a sua Bíblia lá em 2 Coríntios capítulo 8, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Você vai encontrar a seguinte passagem. O apóstolo Paulo diz o seguinte: porque vocês já sabem, ou porque já sabeis, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que, pela sua pobreza, enriquecesseis. Existem mistérios de Deus que são magníficos, que são belíssimos. Eles ofereceram os passarinhos, e lá de Belém até Jerusalém, aproximadamente 10 quilômetros, é bem mais perto. E aí, quando estavam lá no templo, aparece Simeão. Está lá em Lucas, no capítulo 2, a partir do verso 28. E aí, quantos e quantos nós, muitas vezes, né, nas fases de provação da vida, nós queremos ouvir uma palavra. Se Deus falasse comigo através de um profeta. Eu já passei por isso. E é muito bom quando Deus fala conosco. E Simeão falou com eles. Olha só, vamos lá? Lucas capítulo 2, versos 28 ao 35. Diz o seguinte: havia sido revelado a Simeão que ele não morreria antes que ele visse o Cristo do Senhor. Aí lá no versículo 28 diz assim: e ele então, Simeão, quando ele foi ao templo, ele viu o menino, sentiu, o Espírito Santo avisou: é este menino. Ele foi até lá, tomou-o em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação,
a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. José e Maria ficaram maravilhados das coisas que deles se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe, pronto, agora vem a promessa para Maria, olha só a promessa que ela recebeu. Eis que este menino é posto para a queda e para a elevação de muitos em Israel, e para sinal de contradição. Talvez não fosse o que ela queria ouvir. E uma espada, a profecia para você agora, menina, uma espada vai perfurar a tua alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Ele vai ser contradição, não porque ele era mau, muito pelo contrário, mas é porque ele veio para a luz, e as trevas não compreendem a luz. A vida deste menino vai ser uma vida de suplícios, de tumultos e de provações. E no final, uma espada vai atravessar a tua alma. Olha a promessa que Maria recebe. Poxa, o Senhor não fala comigo, meu Deus! É quando Deus fala, a gente às vezes se surpreende. Porque é uma coisa que Deus pode até não falar, mas se Deus falar, se for Deus quem está falando, é certo, Ele não mente. Ele só fala a verdade. Que promessa, hein? E aí mais provações. Herodes quer matar o menino, eles têm que fugir para o Egito. Houve os magos, do Oriente que vieram lá, financiaram a viagem, e eles foram para o Egito, atravessaram o deserto da Judéia, e são 400 quilômetros de deserto, para ir para o Egito. Maria não compreendia, não podia, mas ela guardava todas estas coisas no seu coração. Aos 12 anos, aí depois eles voltam para Israel, vão para Nazaré. E aí o menino, aos 12 anos, acontece aquele episódio que todo mundo conhece, o episódio do templo. Eles vão peregrinar para o templo e na volta descobrem que o menino ficou. Meu Deus, cadê o menino, cadê o menino, cadê o menino? Não sei se vocês já passaram por isso. Eu estou na praia, estava na praia com os meus meninos, com Arthur e com Beatriz, eu nem piscava, era o tempo todo assim. Hoje, graças a Deus, isso já passou. Mas no tempo que eles eram pequenininhos, alguém está dizendo, André, isso é exagero. Eu digo, exagero? Eu não quero nem me imaginar um segundo procurando esse menino sem saber onde eles estão. Porque basta um segundo, eles desaparecem, pronto, o mundo já muda de cor para você. Quem já passou por filho desaparecido sabe o que é isso. Os meus pais passaram por isso. Eu, com a idade de pouco menos de 10 anos, eu perdi o horário brincando na casa de um amiguinho, não avisei, brincando com um sonho de consumo que eu tinha quando criança, era o extinto, não sei se ainda vende, o ferrorama, brincando com o ferrorama, e o tempo se passou, e de repente passou da hora, começou a hora da aula, eu não voltei para casa. Quando eu dei por mim, corri para casa, eu lembro até hoje dos olhos da minha mãe, os olhos castanhinhos claros da minha mãe. Ela me pegou assim nas duas faces do rosto, disse assim, meu filho, onde é que você estava? Foi um sentimento mais ou menos parecido com o que Maria passou. Claro que o de Maria foi muito pior, porque eles passaram dias procurando ali. Foi só uma questão de uma hora. Meu pai estava como um louco, tinha uma reunião de trabalho, perdeu a reunião, puxou o cinturão, disse, agora você vai apanhar a cabra. Eu disse, pai, pode bater porque eu mereço. Quando eu disse isso, aí eu não sei se já era esperteza da minha parte, eu não sei, mas ele não me bateu. Ele olhou para mim assim, trincou os dentes. Meu pai era duro. Aí ele botou o cinturão de volta e partiu para o trabalho dele. Eu disse, bom, eu escapei. Mas eu merecia realmente levar umas lambadas. Foi um esquecimento, mas era uma criança. Nesse caso aqui, não. Maria e José voltam ao templo, e onde ele está? Jesus está discutindo, está ouvindo e conversando, dialogando com os mestres no templo. Você sabe o que é isso, meu amado? Você sabe o que é uma mulher que não sabia nem escrever direito, ver o seu filho de 12 anos... discutindo com os doutores, com a nata da religião judaica naquele tempo, e os mestres se maravilhando daquilo ali, guardava tudo no seu coração. O tempo foi passando, o menino tornou-se um adolescente. A Bíblia diz que ele era submisso aos seus pais. Você quer coisa mais carinhosa, mais entranhável de amor do que um adolescente submisso aos seus pais? Vocês têm ideia do quanto isso pesa no coração de um pai e de uma mãe, quando um adolescente é submisso aos seus pais? Quando ele faz tudo certo, vocês não têm noção do peso das toneladas de amor e de afeto que são produzidas no coração de um pai e de uma mãe, quando um adolescente... Eu tenho em casa um adolescente que é submissíssimo. Eu sei o que é isso.
Quanto mais submisso ele é, mais eu amo este menino. E a Bíblia diz que Jesus era submisso aos pais, com todo este potencial gigantesco, incomparável. Ele era submisso a José e era submisso a Maria, e ele passou 30 anos, ele cresceu, viu José e Maria terem filhos, porque a Bíblia diz. Aqui nós vamos entrar em contradição com algumas teologias. Com todo respeito a essas teologias, nós temos uma base bíblica forte para afirmarmos que Maria teve filhos com José. Marcos capítulo 6 vai dar nomes a estas pessoas. 4 irmãos homens: Tiago, Judas, José, Simão. E no mínimo 2 irmãs. Teve no mínimo 6 filhos. A palavra é adelfos, irmãos, que ela pode até ser usada como parentes, mas é algum caso excepcional, e nesse caso aqui não. A leitura mais simples, mais fácil é que Maria teve filhos com José, e eu pergunto: qual é o pecado de uma mulher ter filhos com seu esposo? Resposta: nenhum. Muito pelo contrário, naquela época, a mulher seria apedrejada se fosse infiel ao seu marido, mas depois que casavam, a mulher era tida como bem-aventurada se ela tivesse filhos, e filhos homens principalmente, porque era a previdência social da época, eram os filhos, e filhos homens principalmente, porque eles tinham um dever moral de ajudar os pais na velhice, principalmente a mãe. Uma mulher era tida como bem-aventurada quando ela era mãe. E Maria teve no mínimo 6 filhos com seu marido. E Jesus viu esses meninos nascerem, ajudou provavelmente, era submisso aos seus pais. E ficou nessa situação até os 30 anos de idade aproximadamente, quando seu primo João Batista começou a pregar no deserto da Judéia. E aí, pelo Espírito, ele vai iniciar o seu ministério público. Vai procurar João, e João Batista vai dizer, João o Batista, porque batizava. Ele vai dizer: sou eu quem tenho que ir a ti, e tu vens a mim? Sou eu quem tenho que ser batizado por ti nessas águas, e você vem a mim? E Jesus vai dizer: para que se cumpra toda a lei, toda a justiça, estou aqui, batiza-me. E Jesus foi batizado por João no Jordão, e antes dele ir para o deserto ser tentado pelo diabo, João fez uma declaração acerca dele, disse: eis aí o Cordeiro de Deus. Este homem, ele é o Cordeiro de Deus. Maria sabia o que é que se fazia com o Cordeiro Pascal. Maria sabia o que é que esperava. As palavras de Simeão: e uma espada traspassará a tua, ela sabia. O que é que se faz com o Cordeiro Pascal? Ela sabia. Vocês estão entendendo como isso é pouco explorado? Às vezes nós precisamos ouvir certas coisas. Você sabe o que é? Vamos adiante. Começa o ministério de Jesus, e aí nós vemos a luz. O povo que andava em trevas ouviu uma grande, nós cantamos isso, viu uma grande luz, e aos que jaziam sobre a sombra da morte, sobre o vale da sombra da morte, resplandeceu a luz. Maravilha, maravilha. Jesus curando pessoas, e 4 amigos descem um paralítico pelo telhado, e um cego de nascença, e uma pessoa que não fala, e um filho de uma viúva, e a filha de Jairo, e etc, endemoninhados, e coxos, e paralíticos, e mortos ressuscitando. É uma coisa maravilhosa, linda? É, mas vá viver isso. Maria toma conhecimento do que está acontecendo. Jesus muito independente, porque agora ela não tinha mais como contê-lo, ela não tinha nem autoridade para isso. Ela ouve falar dos tumultos, das polêmicas, dos fanatismos, dos perigos. As autoridades já começavam a criticá-lo. Tem demônio, ele blasfema. Marcos capítulo 3 vai dizer que Jesus houve um tempo no ministério de Jesus que ele diz: vocês preparem um barco, porque se a multidão me esmagar e for me matar aqui, tem um barco para a gente escapar. Nem comer pão, Marcos 3 vai dizer, nem comer pão às vezes eles conseguiam, porque as multidões eram tão poderosas, queriam entrar pelas janelas, pelas portas, de todo jeito, não davam descanso. Maria, hoje a internet, hoje você tem um WhatsApp que você sabe o que está acontecendo agora no Japão, mas naquela época Maria só escutava o quê? Os tumultos. Os irmãos diziam: meu Deus, o que está acontecendo? Esse menino está aqui, o que está acontecendo? Estão dizendo que ele está operando milagres aí, vão matá-lo, vão prendê-lo, que é isso? E aí Maria entra nessa pilha, e aí vai procurá-lo. E quando o acha, ele está lá numa casa, a casa está lotada de gente, ela diz: olha, por favor, avisem a ele que a mãe dele e os irmãos dele estão aqui para levá-lo. E a Bíblia diz que eles estavam lá para levá-lo para casa, para prendê-lo, porque cuidavam que ele estava louco. É o texto bíblico de Marcos 3 quem vai dizer isso. Marcos 3, 21. Qual é a resposta de Jesus? Alguém diz: olha, Rabi, tem uma senhora aí fora dizendo que é tua mãe.
está acompanhado de uns homens dizendo que são teus irmãos, eles querem falar contigo, querem que o Senhor vá lá. Aí ele vai dar uma resposta que pode ser mal compreendida, mas que não deve ser mal compreendida. Jesus vai dizer: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E aí, virando-se para todos os que estavam aqui por perto, todos aqueles que estão ouvindo a minha palavra e prestando atenção no que eu estou dizendo, e querendo cumprir, sendo transformados por esta palavra, estes sim são minha mãe e estes sim são meus irmãos. Eita, eita, eita. E agora? Maria disse: bom, então ele agora está na independência total. Não tem como segurar. Não tem como segurar. Até que os dias se passam, os anos se passam, os 3 anos do ministério de Jesus, até o dia da aprovação máxima, aquela sexta-feira. Chega uma sexta-feira, no ápice. Aqui eu estou fazendo um resumo, uma síntese brutal, mas eu preciso chegar lá. E aí, tantas provações, chega a aprovação máxima. Sexta-feira, 9 horas da manhã, a cruz. E aos pés da cruz está a mãe diante de um filho crucificado, ensanguentado. Uma mãe incapaz de impedir a escolha do filho. Ela até tentou, mas ela já sabia que não ia conseguir. Ela não tinha como impedir as conspirações humanas, nem os poderes satânicos. O que ela podia fazer era a mãe velando, amando e sofrendo o trespasse da sua alma, que fora profetizado anos antes, no templo, quando o menino ainda era um bebê de 40 dias. Ela sentiu a dor da espada, a agonia psíquica. Jesus a amava, e a providência última, uma das últimas providências que ele tomou na cruz, foi porque ele sabia que o filho de Maria nunca mais iria voltar para ela. O filho de Maria nunca mais iria voltar para ela. E aqui eu gostaria que você prestasse bem atenção. Porque alguém pode dizer assim: não, mas ele ressuscitou, ele não ressuscitou? 3 dias depois ele ressuscitou, voltou para ela. Amados, vamos entender o que está acontecendo aqui. O filho de Maria nunca mais iria voltar para ela. A espada não era ver o filho trucidado, apanhado, surrado, cuspido, despido perante os homens brutais e vis daquele tempo. Não era só isso. O que estava acontecendo ali era muito mais. O filho dela estava morrendo ali. Ele nunca mais iria voltar. E ele sabia disso. E ele a amou. Ele entregou-a aos cuidados de João. Não sabemos os detalhes, existem muitas suposições, hipóteses sobre isso. Eu não vou entrar em nenhuma delas, não é o caso aqui, tá? Mas ele entrega Maria aos cuidados de João. Existem hipóteses bem interessantes. Depois, se você quiser, a gente pode conversar sobre isso, mas em outro momento. Agora não. Jesus sabia que ele iria ressuscitar, mas ele sabia que ele não seria mais o filho da Maria. Porque quem iria ressuscitar seria não mais o carpinteiro de Nazaré, não mais o filho independente. Quem iria ressuscitar seria o absoluto, o transcendente, o supra-relacional. Eu amo a minha esposa, amo demais a minha esposa, mas quando nós ressuscitarmos, não serão mais esses os vínculos que nos unirão. Eu amo demais a minha mãe, amo as minhas irmãs, amo os meus filhos, mas quando eu ressuscitar e quando nós ressuscitarmos, não haverá mais esses vínculos. E como serão os vínculos, pastor? Ninguém sabe. Jesus deu apenas pistas e não mais. E Maria já estava vivendo em vida essa situação. Estão entendendo? Por que eu fiz questão de homenageá-la nesta noite? O filho de Maria terminava ali. Maria foi uma mulher da Galileia que teve o seu filho que morreu aos 33 anos numa cruz. Poucas pessoas falam disso, mas Maria foi uma heroína da fé. Maria foi uma heroína da fé. Do começo ao fim, cumpra-se em mim, segundo a tua vontade. Eis aqui a serva do Senhor. Certas declarações que fazemos têm que ser feitas com muita maturidade.
porque nós não estamos brincando aqui. Ninguém está brincando aqui. E quem estiver brincando, começa a falar sério. E a pensar sério também. Jesus sabia, e aqui algo me toca. Porque Jesus sabia que o filhinho dela, o bebê que ela conheceu, que comeu o líquido amniótico, que se alimentou da placenta dela, a quem ela amamentou, que viu dar os primeiros passinhos, que viu dizer as primeiras palavras, que viu o primeiro sorriso, os primeiros dentinhos que nasceram. Já pensou? Mamãe viu os primeiros dentinhos do filho. Eu vi isso lá em casa. Não sei se é pai, se é mãe, você também viu. As coisas adoráveis da criança, a convivência, o adolescente submisso, o adolescente gente boa, o adolescente lindo, obediente, educado, calmo, sábio. Isso vai cativando, isso cativa demais. 30 anos de convivência, de amor, sem uma crise, tudo bom demais. Aquela senhorinha de quase 50 anos de idade, porque era o que ela devia ter aos pés da cruz, certo? Tinha mais ou menos a minha idade hoje. Só que uma mulher de 50 anos naquela época era que valeria hoje a uma de 70, pelo desgaste da vida sofrida. Aquela senhorinha ali passou pela experiência única na humanidade, de ruptura e de serviço a Deus. Que mulher, que mãe, que mãe. Para Maria, o Jesus que ressuscitou e que ela viu ressuscitado, ressuscitou como Deus e como Senhor. Pastor André, onde é que se fala na Bíblia pela última vez de Maria? Se você abrir a sua Bíblia, lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 14, você vai ver a última referência que a Bíblia faz de Maria. Diz o seguinte: depois que Jesus havia ascendido aos céus, eles voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras e subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, etc, etc. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e em súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Pronto, é a última vez na Bíblia que se faz referência a Maria, e eu não posso ir além daqui. O que eu posso no máximo é dizer para você que ela perseverava em oração, juntamente com a igreja, em orações, em súplicas, junto aos seus filhos, que agora estavam todos convertidos a Cristo. E eu posso dizer também que, pelo texto bíblico, já em Atos 2, que logo no versículo 1, diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, todos, inclusive Maria. E aí veio do céu um som de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes permitia que falassem. Eu posso entender daqui que Maria foi maravilhosamente batizada com o Espírito Santo, assim como os seus filhos, irmãos do Senhor. E aqui eu não posso dizer mais nada acerca dela, mas eu posso dizer ainda que Tiago, um dos seus filhos, que queria prender a Jesus porque achava que ele estava louco, ele tornou-se o líder da igreja em Jerusalém. Ele foi chamado de uma das colunas da igreja, e ele escreveu a epístola a Tiago, que está na sua Bíblia. E Judas, outro irmão de Jesus, ele também escreveu uma epístola que está na sua Bíblia também. Os filhos de Maria realizaram um trabalho para Deus que vara os séculos, vara os séculos. Mas o que ela fez, ela nem precisou conhecer tanto, entender tanto, ela só precisou dizer: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim
segundo a sua palavra. Não é que Deus estava pedindo autorização a Maria, isso não existe. Quer dizer, existe uma teologia mariana que pensa assim e a gente respeita, porque respeito é bom e todo mundo gosta. E se há contradições, respeitem as contradições e respeitem a forma diferente de pensar. Eu, particularmente, não creio que Maria foi concebida sem pecado. Ela não era imaculada. Ela era uma menina, uma mulher altamente piedosa, que recebeu de repente num dia comum a visita de uma pessoa incomum e fez a ela, deu uma declaração a ela, e ela só soube, ela se perturbou e disse: mas como é que vai ser isso? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a sua vontade, a vontade do nosso Deus. Eu não creio na imaculada conceição de Maria, porque se Maria era livre de pecado, a sua mãe deveria ser também, e a sua avó também, e a bisavó também. Se a gente for puxar para trás, nós vamos ter que apagar o texto da Escritura que diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ela não foi imaculada. O santo que havia dentro dela, sim, um ente imaculado, sem pecado, perfeito. Tanto é que era ele que estava na cruz e não Maria, porque se Maria estivesse na cruz, teria sido somente mais uma a morrer na cruz, como tantos homens e mulheres morreram na história humana. Mas era ele que estava lá pagando um preço, porque ao terceiro dia ele ressuscitou, venceu a morte. A cédula, o documento que era contra mim e contra você foi rasgado naquela cruz, e com a sua ressurreição, havendo sido um pago preço, você e eu podemos hoje dizer: nós nos alegramos no nosso Salvador. Como ela disse: a minha alma, meu espírito jubila em Deus, o meu Salvador. A minha alma engrandece ao Senhor, Maria disse, o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque viu a minha pequenez e que eu também precisava de um pecador, ou de um Salvador, porque eu era uma pecadora. Maria diz isso de forma clara e tranquila, e ela foi salva, ela foi alcançada. Não é que Deus pediu autorização a Maria, Deus apresentou a Maria e ela simplesmente disse: eis aqui a serva, eis aqui a serva, faça-se em mim conforme a tua vontade. Meus amados, no Dia das Mães, já estou encerrando, no Dia das Mães é importante que nós reflitamos sobre a história única desta valiosa irmã, uma mãe segundo o coração de Deus. Nós nos lembramos muito que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas nós muitas vezes nos esquecemos que Maria foi uma mãe segundo o coração de Deus. Que você e eu possamos dizer: eis aqui o servo do Senhor, ou a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a sua vontade. Maria cumpriu todos os propósitos de Deus para a sua vida e tornou-se mais do que vencedora, junto com toda a igreja de Deus. Você também pode fazer o mesmo, nesse momento agora. Você que está me assistindo, você que ouviu essa palavra, você agora pode fazer a mesma coisa. É lhe dado esta oportunidade. Certamente que você não vai sofrer tanto quanto ela, certamente. Mas a graça. A Bíblia diz que Jesus veria o fruto do seu trabalho e ficaria satisfeito. Hoje, o fruto já foi consumado e o fruto está rendendo milhares e milhões, de bilhões, de trilhões de frutos. E hoje nós somos chamados a participarmos desta festa, deste banquete. Se você deseja aceitar a Jesus como Salvador, você pode entrar em contato com a igreja, não é? Através desse e-mail, através desse QR Code que está aparecendo agora na sua tela. Se você se sentiu tocado pelo Espírito Santo, se Deus falou com você, você pode procurar a igreja através deste link e pode tomar a decisão mais importante da sua vida. Mas pastor, puxa pastor, eu até queria aceitar a Jesus, mas o senhor só me contou uma história de uma pessoa que aceitou ser servo e tome sofrimento. Eu digo: amigo, ainda bem que está diante de você alguém que não está mentindo para você. Mas eu contei a história de uma mulher que sofreu, que lutou, mas que venceu, amparada por Deus. E no final, ela viu seus filhos salvos, convertidos, viu seus filhos grandes na igreja, como colunas da igreja, e ela hoje é lembrada, ela hoje é respeitada, ela hoje
é tida como uma espécie de ícone da fé. Bendita entre as mulheres. Muitos aqui e muitos que estão me ouvindo já passaram por muitas lutas. Mas nós temos uma certeza, é que a vitória é muito maior do que as lutas. E a maior de todas as vitórias é a salvação da tua alma. E isso está disponível para você. Isso está disponível se você fizer como Maria fez. Entregou-se a Deus, experimentou a graça do Senhor e creu na palavra de Deus. Amém. Esta era a mensagem que eu tinha para vocês nesta noite, desejando que o Espírito Santo tenha falado poderosamente aos corações de todos e principalmente as mamães, para que vocês continuem nesses seus ímpetos de amor, amando e amando sempre, amando e continuando a amar, porque o nosso Deus é amor e Ele colocou uma coisa muito especial em cada mãe, uma coisa dele que é muito particular dele, que só a mamãe conhece. Eu, como homem, não tenho útero, o que eu tenho no máximo é um abdômen que nunca poderá gerar ninguém. Mas você que é mulher, você que é mãe, você sabe. E isto é um presente maravilhoso de Deus para você. Meus queridos, eu gostaria nesse momento, nós estamos finalizando este culto de celebração, eu gostaria neste momento fazer uma oração por todas aquelas pessoas que estão enfermas. Algumas pessoas estão doentes, algumas pessoas estão se recuperando, outras estavam doentes e não estão mais. Mas eu gostaria de orar por aquelas pessoas que estão enfermas, tá? Para que você se sinta abençoado por Deus nesta noite, em nome de Jesus. Nós vamos orar agora, tá bom? Em nome de Jesus. Se você puder, ore comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos em Tua presença, Senhor, nós Te amamos. Nós estamos aqui exaltando a Tua tão grande salvação, Senhor, que chegou às nossas vidas pelos méritos do Senhor Jesus Cristo naquela cruz do Calvário. Dou-te graças, meu Deus, por cada pessoa anônima da Tua história nesta terra. O Senhor tem escrito capítulos lindos nas nossas vidas, mas o mais lindo de todos eles é aquele que começa no dia e no momento em que nós dissemos a Ti: eis aqui o servo, a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a Tua vontade. Senhor amado, nós Te apresentamos agora neste momento todos aqueles que estão enfermos, invocando o Teu poder, porque Tu és o grande Jeová Rafa, o Senhor que sara. Tu és aquele que não conhece limites nem impossíveis, que não existem, Senhor, correntes nem cadeias que possam prendê-lo. Teu ouvido não está tapado, as Tuas mãos não estão encolhidas para que o Senhor não possa abençoar. E nós cremos, Pai, que o Teu amor é sobre tudo e sobre todos. E é por isso que Te pedimos a intercessão por aqueles que sofrem neste momento, para que a Tua boa mão repouse, meu Pai, sobre aqueles que estão hospitalizados, sobre aqueles que estão enfermos, para que vejamos o milagre, Senhor, e possamos nos regozijar na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, terça-feira que vem, culto da palavra, aqui na igreja, 19h30, próxima quinta, culto da vitória, 19h30 também. Pastor Anderson estará com a gente aqui, se Deus quiser, e vai ser bênção para toda a igreja. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam com toda a igreja do Senhor, que diz agora amém. Deus te abençoe poderosamente.